a pedido de alguns amigos que começaram a demonstrar interesse pela obra do filósofo alemão. Quem tiver interesse em conhecer mais pode consultar os outros vídeos que eu produzi com introduções ao pensamento de Stirner, eles estão aí no meu canal. Mas esse vídeo basicamente ele é um pouco descolado do texto, da leitura interna do Stirner, e ele tenta responder uma pergunta: será que Stirner ainda é um escritor, um autor, um filósofo relevante para os dias atuais? Será que a polêmica que Stirner levanta dentro do movimento jovem hegeliano não é uma polêmica muito datada, muito situada àquele contexto de revolução, de crítica ao sistema hegeliano, etc. Bom, eu vou responder essa pergunta apelando para outros filósofos mais contemporâneos, mais próximos de nossa realidade, começando por Stirner e depois mostrando como a análise que Stirner faz da sociedade em que ele vivia já prenunciava o que é que a Revolução Industrial e a Revolução Burguesa iriam se tornar e os problemas que ela traria para o indivíduo, né, para a vida individual. Bom, em primeiro lugar, a obra de Stirner, Única e Sua Propriedade, como eu já falei em outros vídeos, ela enfatiza a dimensão da individualidade, ou seja, o valor que o indivíduo considerado isoladamente deve ter para si próprio, ou seja, deve no sentido de que seria bom que ele assim o fizesse. Stirner desenvolve uma forte crítica a certas tendências da cultura europeia que apontavam para uma desvalorização da personalidade, dos aspectos contingentes da vida humana, e na contramão de uma supervalorização dos aspectos universais, coletivos, gregários e, digamos assim, universais da cultura. Ao fazer essa crítica, Stirner não apenas, digamos assim, muda o signo, tenta inverter o signo de certas palavras que eram consideradas como negativas, e ele tenta transformar essas palavras em palavras que são positivas, que apontam para metas dignas de serem procuradas. Ele não apenas faz essa, digamos assim, inversão antiplatônica, não é de inverter Platão de cabeça para baixo, como alguns disseram que Nietzsche faz. Stirner não faz só isso. Stirner também desenvolve uma outra compreensão do que é o indivíduo, do que é a individualidade. Um dos aspectos dessa nova compreensão que Stirner oferece do que é individualidade é que ele é um dos primeiros digamos assim, dentro do cânone ocidental, dentro do cânone filosófico ocidental, esboçar uma ideia de que o indivíduo não é uma coisa, o indivíduo não é um ente, digamos assim, historicamente e espacialmente situado, e que atravessa os diversos momentos de sua história preservando uma mesma característica, ou seja, o indivíduo não tem o que nós chamamos propriamente de uma identidade. A ideia de identidade, a ideia do idêntico, a ideia de que o indivíduo de um momento para o outro ele preserva um determinado aspecto que ele mantém e que o identifica, e em nome desse aspecto, nos diferentes momentos em que a personalidade se encontra, deveriam ser feitos sacrifícios, não é? Então Stirner ataca a ideia de que o eu é constituído de um conjunto de características que são imutáveis, não é? Então, essa ideia forte de identidade, essa ideia forte de personalidade como um caráter, como nós costumamos dizer, não é? De um caráter, um temperamento
do qual o indivíduo parte para moldar a sua realidade, a sua imagem e semelhança, é uma ideia que Skinner ataca. Para Skinner, a individualidade é mais um fluxo, um processo, um devir. Então, qualquer característica pessoal que o indivíduo tenha num determinado momento, essa característica ela vai ser superada no próprio confronto que o indivíduo vai estabelecer com o mundo que o cerca. No final das contas, o que vai importar para Skinner é a capacidade que o indivíduo desenvolve de superar ou não as circunstâncias que ele encontra pelo caminho. Sendo que toda vez que o indivíduo não consegue superar uma determinada circunstância, ele nunca dá isso como um caso acabado, não é? Ele apenas espera a oportunidade adequada para que ele, em outro momento, venha conseguir fazer essa superação. Então, para Skinner, a personalidade humana é muito parecida com uma corrente de água que ultrapassa os obstáculos, os contorna, se molda a eles ou estanca até que tenha energia o suficiente para superá-lo. Então, Skinner vê a personalidade como um fluxo. Por isso ele fala coisas do tipo, eu me supero a cada momento. Então ele não entroniza o eu, ele não coloca a individualidade como um Deus a ser adorado, como faz, por exemplo, o individualismo que a gente vê na cultura norte-americana do self-made man. Então, isso não é tudo menos um individualista superficial. A individualidade, ele diz, pode também se constituir como uma opressão para o próprio indivíduo. Parece um paradoxo isso, né? Mas no momento em que eu assumo uma determinada ideia de quem eu sou e em nome dessa ideia de quem eu sou me disponho a sofrer, eu estou fazendo dessa ideia, desse pensamento, né, que para Skinner é um fantasma, todo pensamento que se enrijece, que se consuma e que é usado como ídolo em nome do qual vale a pena lutar, para Skinner qualquer pensamento dessa natureza é uma forma de divindade. Então, se eu tenho uma ideia sobre mim e a partir dessa ideia eu me curvo e eu me moldo, então eu faço dessa ideia um Deus. E obviamente, para Skinner, qualquer Deus, qualquer forma de não eu que se coloque como uma autoridade perante o fluxo do eu é uma obsessão, é uma espécie de doença, não é? Então, Skinner oferece o que eu chamaria de uma terapia dissolutória. Ele leva os leitores a tentarem, ele quer levar os leitores a tentarem perceber-se como fluxos de consciência, ou fluxos, digamos assim, de posicionamento frente ao mundo, né? Mudanças de posicionamento frente ao mundo. A cada momento um é diferente. Eu agora que faço esse vídeo não vou ser o mesmo indivíduo que faz lá atrás, mas aqui agora eu dou o enfrentamento, eu dou o embate às circunstâncias com as quais eu mesmo me vejo envolvido, né, enfrentado. Amanhã as circunstâncias serão outras e eu serei outro, e o que permanece é apenas o movimento de um para o outro, talvez um nexo causal, talvez uma narrativa que lá na frente eu venha contar sobre o passado, mas essa narrativa também vai ser feita em nome daqueles problemas que eu vou enfrentar no futuro. Então, Skinner também acena para essa ideia do Richard Rorty, um filósofo norte-americano, que afirma que nós somos teias e narrativas, nós somos construções narrativas, e a nossa narrativa ela se consolida com base em uma tentativa de lidar com as contingências. Então, basicamente, nós somos frutos de narrativas, e toda narrativa é construída a partir do ponto em que se constrói ela. Uma vez que nós a construímos, ela escapa de nossas mãos, ela até em certa medida, se torna autônoma em relação a nós, porque outras pessoas vão interpretar essa narrativa de maneira distinta, nós vamos seguir vivendo, talvez precisando encontrar e reinventar outras narrativas, e por aí segue. Bom, dito isso sobre a natureza da individualidade, eu vou agora tecer uma certa consideração sobre o nosso zeitgeist, sobre o espírito de nosso tempo.
sobre nossa cultura, sobre a cultura na qual Stirner escreveu e a cultura na qual nós estamos vivendo hoje, inclusive a cultura aqui do Brasil. Bom, em primeiro lugar, na época em que Stirner escreve, no século XIX, por volta de 1842, salvo engano, a Alemanha vivia um processo de construção de identidade coletiva, construção de um Estado-nação, não é consumação de um Estado-nação, o Estado monárquico prussiano. Hegel era o filósofo desse Estado. Com um desdobramento do próprio processo do iluminismo, ainda estava em fase de consumação o modo de vida burguês, o moralismo burguês, a família nuclear, um Estado baseado na lei, baseado na ideia de deveres e de direitos, e que, portanto, Stirner via esse Estado como vindo suprir ou ocupar o lugar que antes era ocupado pela Igreja. Como eram as relações entre os indivíduos naquela época, ou pelo menos como é que Stirner as vê? Relações onde os indivíduos se encontravam sobre o olhar da lei, sobre o olhar da expectativa cultural e social, que era sobretudo moralista protestante, onde os amores, as amizades, os pactos, as vidas, todas eram determinadas por uma força externa ou por um olhar externo. Daí a insistência de Stirner em comparar a sociedade com um encontro de salão, né? Um encontro de salão ou como um presídio. Num presídio ou num salão, os indivíduos não se expressam como querem, mas sim de acordo com as normas vigentes no espaço onde eles se encontram. Então, os indivíduos estão submetidos a aquelas normas sociais e, portanto, a sua espontaneidade fica tolhida por essas mesmas normas. Essa cultura que vê a realização do indivíduo como o ajustamento a certas normas que garantiriam que eles permanecessem sadios, porque essas normas foram projetadas, foram desenvolvidas para que o indivíduo não cedesse aos elementos que são estranhos à sua natureza, estranhos à sua verdadeira essência. Elementos como a irracionalidade, elementos como o crime, elementos como o pecado, eles seriam, digamos assim, evitados uma vez que as pessoas começassem a agir de maneira mais racional, de maneira mais legal, de maneira mais cívica. Então essa oposição entre razão e irrazão, moral e imoral, criminoso e cidadão, esses digamos assim, essas dualidades, essas oposições binárias, elas formatam o espírito da modernidade, elas formatam o espírito do que um filósofo recente, não é, o Byung-Chul Han, no livro intitulado A Sociedade do Cansaço, ele vai chamar de sociedades de higienização. Por que sociedade de imunização? Porque toda a cultura ali, todo o projeto, ele é estruturado no sentido de fazer com que o indivíduo mantenha aquilo que o faz propriamente indivíduo, que faz propriamente humano, que é a sua racionalidade. Então a ideia de que o indivíduo é a sua razão, o indivíduo é a sua, digamos assim, o seu bom senso, a sua moralidade, e que tudo que não é racional ou que não é moral não faz parte da individualidade, não faz parte da essência humana e que, portanto, o trabalho da organização social é tornar os indivíduos imunes à interferência desse outro. Então, a ideia de que há um eu e há um outro, e esse outro tem que ser, digamos assim, evitado, não é? Tem que ser evitado por esforços individuais de autopoliciamento, de autovigilância, ou por esforços externos de coerção social, prêmio, castigo, etc. Então, uma sociedade baseada em pares binários, não em dualidades binárias e compostas dessa frequente tensão e conflito entre o que eu sou e o que eu deveria ser, uma espécie de divisão do eu entre um núcleo essencial composto de valores, racionalidade, leis, e um núcleo acidental, animal, irracional e possivelmente cruel. Essa ideia da individualidade, ela é característica de uma sociedade moderna,
ela tem suas raízes. Foucault tem alguns estudos sobre isso, outros preferem uma abordagem mais filosófica, por exemplo, situando em Descartes essa concepção de individualidade puramente racional, que exclui o corpo, que exclui as pulsões, não é? Ou se não exclui, pelo menos os coloca num grau hierarquicamente inferior. De qualquer sorte, essa sociedade de pares binários, ela não existe mais. Não existe mais. Há diferentes estudos que tratam dessa transição. O preferido por mim é um livro do Charles Taylor chamado As Fontes do Self. As Fontes do Self. Essa sociedade de pares binários, ela não existe mais. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os símbolos e os valores eles estão sempre transitando de um lado para o outro. Ainda se mantém certas palavras, porque não se encontraram outras melhores. Ainda falamos em racionalidade, ainda queremos que as pessoas tenham bom senso. Contudo, essas palavras hoje se pode considerar racional que o indivíduo, por exemplo, tenha uma vida sexual rica, interessante, prazerosa, variada. Isso é considerado por muitas pessoas inteiramente racional, se não saudável, mas, no entanto, ao chamarmos o livre exercício da sexualidade algo racional, nós obviamente estamos incluindo na categoria de racional algo que alguém do século XIX jamais consideraria racional. Então, há essa mudança, né? Freud também contribui muito para essa transformação da percepção do que é racional e do que é irracional. O fato é que o racional começa a ser mais ou menos equiparado com aquilo que conduz as pessoas aos objetivos que elas querem atingir. Falando de um modo bem vulgar, bem superficial, com racionalidade, felicidade, bem-estar, são mais ou menos sinônimos, não é? Pelo menos do ponto de vista do senso comum. E as pessoas usam essas palavras com total tranquilidade, com total descontração. Eu costumo chamá-las de metáforas brancas, porque são palavras que funcionam como quadros brancos, aonde você chega ali, escreve o que você quiser, você pega a palavra felicidade, cada um vai colocar como significado dessa palavra aquilo que ele próprio busca. Não é? Ou seja, felicidade é só o que o indivíduo procura, felicidade é só o que o indivíduo quer. Não é relevante saber se aquilo que ele quer lhe é colocado como uma escolha ou como uma imposição. Esse limiar entre o que é escolhido e o que é imposto também não é sentido pelos indivíduos. Não é? Ele frequentemente está transitando entre a imposição e a busca sem dar-se conta dessa transição. É como se quase ela não existisse, é como se algo que é muito imposto e que você não tem alternativa, você se acostuma e chega a um ponto em que você sente a imposição como uma escolha. Ora, a filosofia do Stirner não previa uma sociedade dessa, nem se volta para indivíduos que vivem numa sociedade assim. A filosofia do Stirner convida o indivíduo a uma autoanálise, a uma espécie de autorreflexão para que ele perceba se os objetivos que ele fixa na vida são objetivos contingentes, que ele poderia mudar, mas que ele não muda porque dá prazer, ou são objetivos que ele não consegue imaginar se não os perseguindo. No segundo caso, ele diria que o indivíduo é um possesso, é um doente, precisa se tratar. No primeiro caso, ele diria que o indivíduo é um egoísta, que só mantém as atividades, só mantém enquanto elas lhe proporcionam gozo, lhe proporcionam prazer. Bom, dito isso, é preciso então enfatizar o segundo aspecto dessa sociedade. Além dessa mudança de signo da palavra racionalidade, das palavras que nós consideramos que designam objetivos dignos de serem procurados, além dessa, digamos, mudança de terminologia, há uma mudança também estrutural na esfera pública. Nós vemos uma sociedade do dinamismo, uma sociedade da velocidade, uma sociedade da hiperprodução, onde se procura não apenas um bom modo de vida, onde se procura não apenas uma certa respeitabilidade social,
uma certa dignidade perante os olhos das pessoas. Aliás, eu diria até que essa dignidade ela fica em segundo plano, mas o que se procura na verdade é uma espécie de quantitativo de prazer, quantitativo de experiências, quantitativo de acúmulo. Ou seja, uma sociedade da quantidade, uma sociedade da acumulação, é uma sociedade da velocidade, porque velocidade implica quantidade. Quanto mais veloz você percorre um espaço, mais espaço você percorre, e percorrendo mais espaço você vai poder dizer que viveu mais experiências, porque cada espaço supostamente lhe traria uma experiência diferente. Então você vai acumulando, digamos assim, milhagem para a vida, não é? E fica a questão, durante esse processo vertiginoso em que os indivíduos estão o tempo todo acumulando coisas, acumulando experiências, não é? E que essas experiências, em certa medida, elas são demandadas por uma conjuntura social. Essas experiências elas são procuradas não por uma espécie de catarse, ou porque o indivíduo teve uma epifania e resolveu andar na floresta, ou porque ele teve um sonho e ele resolveu ir andar na praia, ou porque ele leu um livro, sei lá, do Jack London e resolveu ir caminhar na floresta. Essas experiências elas não são evocadas por nada de pessoal, por nada de propriamente, digamos assim, individual, no sentido de que é uma contingência, de que é um acidente de percurso individual que levou o indivíduo para aquilo. Essas experiências elas estão previstas, elas estão embutidas na ideia do que é ser um ser humano bem-sucedido. Ser um ser humano bem-sucedido no século XIX era ser uma pessoa que respeita a lei, que tem um casamento, que obedece ao Estado, que obedece às leis e que sobretudo, evita passar por situações embaraçosas do ponto de vista social. Basicamente isso. Ser bem-sucedido financeiramente, também havia um teto, havia um limite para esse sucesso financeiro, uma vez que os bens de consumo disponíveis no século XIX eram muito mais limitados do que os bens de consumo disponíveis hoje em dia. Não que não houvessem milionários, não que não houvessem pessoas que fizessem do acúmulo sua meta de vida, mas elas eram bem mais raras do que hoje em dia. Hoje em dia o que a gente vê, o aspecto competitivo, o aspecto, digamos assim, cumulativo do desempenho pessoal, ele não é apenas uma contingência dentre outros, ele é uma regra. As pessoas precisam ter a sensação de que estão com o carro esse ano melhor do que o carro do ano passado. Elas precisam ter a sensação de que tem um casamento bem-sucedido, de que tem um casamento que reflete as melhores expectativas dela. E essas expectativas, se você anotar, se você fizer uma pesquisa e perguntar, eu já fiz esse trabalho com meus alunos, se você pegar uma lista, entrevistar as pessoas individualmente e perguntarem o que é que elas esperam, o que é um relacionamento bem sucedido, todas elas irão provavelmente dar 80% das mesmas respostas. Então, há um aspecto normativo, há um aspecto, digamos assim, exógeno dessa busca. São pressões externas que demandam do indivíduo um esforço constante, um gasto constante de energia para atingir certas metas. E em toda essa busca, o que se mantém constante é a ausência de um autoquestionamento acerca do motivo dessa busca. Ou seja, é a minha história pessoal, é o meu prazer, há realmente uma intensificação do meu... Eu tenho um poder sobre essa experiência, eu tenho um poder sobre a vida que eu levo, ou a vida que eu levo tem poder sobre mim? Se o meu hábito me faz ser quem sou, eu sou escravo do meu hábito. Eu sou escravo de uma imagem que eu criei, para usar uma terminologia sterneriana, eu sou escravo de uma certa ideia de quem eu sou, e essa ideia de quem eu sou me faz, então, escravo de um conjunto de práticas necessárias para que eu mantenha essa ideia de quem eu sou. Ponto. Então, nós
tendemos a ter ideias de quem nós somos, que são ideias construídas, que são ideias, digamos assim, impostas pela sociedade em que vivemos. E o ônus dessa busca por uma adequação entre a ideia de quem eu sou e o eu real que vive as suas contingências, particularidades e demanda, o esforço de aproximar cada vez mais a ideia do que eu devo ser daquilo que eu sou, é um esforço que produz um cansaço, que produz um esgotamento. A gente poderia dizer que na sociedade do século XIX, o principal indício, o principal elemento que identificava que uma pessoa não estava correspondendo ao seu ideal era a culpa cristã. Não é o indivíduo se sentir um indivíduo decaído, um indivíduo menor, um indivíduo que não é bom bastante, um indivíduo culpado. Não é daí a atualidade na época de livros como Crime e Castigo do Dostoiévski, onde a remissão, onde a confissão, onde a admissão da culpa tinha um caráter redentor. Numa sociedade competitiva, onde o valor das pessoas é medido pela quantidade de esforço que elas são capazes de empreender para se tornar aquele indivíduo que ela se sente obrigada a ser, numa sociedade onde os esforços têm que ser cada vez maiores, a culpa não é o principal signo do sofrimento individual. O principal signo do sofrimento individual é o cansaço. Não é mais, o indivíduo não se sente mais pressionado por uma potestade externa, por uma divindade, pelo Estado. Ele não se sente mais, digamos assim, cobrado por um sublime outro, por um sublime além, que não faz parte da interioridade dos processos, que não faz parte da matéria, que não faz parte do prazer, que não faz parte do corpo. Não é o abstrato quem assombra o indivíduo na contemporaneidade. Não é o sobrenatural quem assombra o indivíduo na contemporaneidade. Não é a moral que assombra o indivíduo na contemporaneidade. O que assombra o indivíduo na contemporaneidade é o desempenho. O que assombra o indivíduo hoje em dia é o medo dele não ter o bastante, dele não ser o bastante. E nos relacionamentos, quando eles fracassam, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: onde foi que eu errei? Como se a única resposta possível para o insucesso na aproximação entre você e o que você quer ser é uma falta de dedicação, uma falta de esforço necessário. Basicamente, nós vemos a vida como uma grande empresa, onde você tem que bater metas e que quando você não consegue bater essas metas, a culpa é só sua e você começa a temer, então, desemprego. Isso é horrível. Eu me tornei professor universitário tardiamente, por volta dos 35 anos. Antes desse tempo todo eu fui trabalhador braçal, inclusive em supermercados, e a experiência da demissão iminente é uma das experiências mais torturantes que o indivíduo pode ter, porque ele sente que ele precisa ser eficiente e que o preço, o castigo pela falta de eficiência é a demissão, é o desligamento. E essa palavra ela tem muito peso, não é? O desligamento de um relacionamento é o desligamento da fonte da vida, é o desligamento daquilo que parece dar sentido à sua jornada. O desligamento dos amigos também é a perda do contato com algo que dá sentido à sua vida. O desligamento de um emprego é o desligamento da fonte da sua renda, que por sua vez assinala o seu valor ou a falta dele. Então, se relacionamentos, renda é o que conferem um signo positivo à nossa experiência, o desligamento dessas coisas, elas anunciam uma condenação. E como é que essa condenação vai ser redimida? Certamente com novos esforços. Meus esforços não foram suficientes, então preciso empreender mais esforços, passar por uma análise de consciência, ver onde eu errei, então empreender novos esforços. E qual é o sintoma
de uma sociedade que está constantemente conclamando o indivíduo a ser mais, a se posicionar mais. Essa obsessão, para usar novamente um termo schneieriano, essa obsessão pela produtividade, essa obsessão pelo desempenho. Qual é o sintoma? Se não é a culpa, qual é o sintoma? O principal sintoma vai ser o sintoma de fracasso, o sintoma de falha. Falha não em relação a algo externo, mas falha em relação a si próprio. Não é Deus que lhe condena, não é o Estado que lhe manda preso. É você quem se condena. É você que se sente policial de si próprio. A fonte de coerção, ela é internalizada. O outro não é mais um algo externo, você é o outro para si próprio. Você é ao mesmo tempo o perseguido e o perseguidor. E o que é pior, enquanto a fonte de coerção é externa, é possível a burla, é possível a mentira, é possível o contorno, o jogo de aparências, a simulação, o simulacro. Uma vez que você se torna o seu próprio perseguidor, você não pode mentir mais para si mesmo. Você pode mentir para os outros. Você pode usar o Instagram. Você pode usar o Instagram para dizer que está feliz. E aí, mais uma vez, mas ao fazer isso, você se percebe que está mentindo para os outros. Então, é mais uma vez um cansaço, mais uma vez o esforço de, diante do fracasso, emular uma vitória. E emular essa vitória, obviamente, a emulação ela tem que ser de qualidade, ela tem que ter um bom filtro na câmera, a emulação tem que ser feita com uma boa iluminação. O simulacro do grande passeio feliz tem que escolher a pose adequada, tem que escolher o cenário adequado para onde eu vou viajar. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de dezembro, quando as pessoas estão todas viajando, se acumulando, se amontoando nas autoestradas, fazendo filas imensas para ir para lugares onde elas vão ser felizes, onde elas vão... E isso é absurdo, porque o que é assim, se você vê um monte de gente subindo uma montanha para visitar um Deus, você entende que aquilo ali é uma peregrinação, é um sacrifício, ou seja, é um ato sagrado, é um fazer pelo sagrado. Então, ele está fazendo um sacrifício imenso para chegar lá e beijar os pés da estátua da divindade. Qual é a divindade hoje? A divindade são os cenários, a divindade são os lugares, a divindade são as experiências que você terá nesses lugares. E o sacrifício, a peregrinação, são as autoestradas lotadas, são os bilhetes de passagem que você compra a preços exorbitantes. Então, quer dizer, é uma sociedade movida permanentemente pelo cansaço, e onde o indivíduo que não consegue se adequar a essa corrida, o indivíduo que por motivos psicológicos, pessoais ou simplesmente por uma rebeldia resolve dizer não, como é que ele vai dizer não? Se ele resolve ir para uma instância, para um retiro espiritual, novamente também tem um comércio para isso. Ele também vai estar participando de um movimento que é da mesma natureza do outro ao qual ele resiste. Há um comércio do dizer não. Há pessoas que pensam que são outsiders, que são diferentonas porque vão para uma praça ou porque vão para um parque ou que vão para uma reserva ou vão fazer uma experiência de imersão indígena, mas há um mercado para isso também. Elas vão contar para as pessoas sobre isso. Então, mais uma vez, não há escapatória para essa exigência do desempenho. Mesmo quando você se opõe à exigência do desempenho, você faz isso porque você procura um desempenho de maior qualidade. Esse é que é o grande paradoxo da sociedade do cansaço. É que parece que não há escapatória para ele. Não há escapatória. Então, nesse sentido, o Stirner é sim um filósofo datado, porque é um filósofo que escreve para uma época em que o inimigo estava lá fora, digamos assim, em que o sagrado se impunha como uma força externa. Hoje o sagrado ele está entranhado em nosso DNA. Hoje nós somos compelidos internamente por uma busca incessante de um ideal que nós sentimos como sendo a legítima expressão de quem somos. Mas, curiosamente, como pode ser legítima uma expressão copiada? Cópia
o copiado e o legítimo são contrários. O legítimo, o original, é aquilo que não é copiado. Como é que a cópia pode ser original? Como é que o autêntico pode ser resultado de um padrão? Isso é absurdo. Então, o único aspecto, digamos assim, que Stirner traria e que ainda seria válido nos dias de hoje, seria o de que a individualidade sendo um fluxo, ela não pode estabelecer ideais sem adoecer. Ponto. O adoecimento individual é resultado da estagnação do fluxo criativo.